O tabernáculo deveria ser uma edificação para a morada do Senhor. Mas lembre-se, o povo de Israel estava no deserto, estava jornadeando pelo deserto em direção a Canaã. Portanto, o tabernáculo devia acompanhá-los. Nesse sentido, o tabernáculo deveria ser uma tenda que fosse desmontada e que pudesse ser montada e desmontada várias vezes ao longo do trajeto que o povo faria. Deveria ser produzida com os melhores materiais e com incomparável esmero executivo. Não é porque era uma tenda que podia ser uma tenda qualquer, mas era a tenda da morada do Senhor. Portanto, deviam ser utilizados os melhores materiais, ouro, prata, bronze, e os melhores artesãos para produzirem cortinas, para produzirem elementos, detalhes, móveis. Assim que devia ser o tabernáculo. O povo de Israel foi concitado agora a dar ofertas para a construção do tabernáculo. Tragam ofertas para construir o tabernáculo. E eles responderam com alegria, com entusiasmo. Eu gosto muito dessa palavra, entusiasmo. Entusiasmo significa inspiração divina, estar possuído por Deus. E o povo de Israel, naquele momento, estava inspirado por Deus para trazer ofertas para a construção da casa do Senhor, da habitação que o Senhor queria ter juntamente com eles. Uma grande quantidade de materiais valiosos foi necessária para construir o tabernáculo, e isso foi realizado por generosas doações do povo de Deus. Os israelitas fizeram isso de coração, de boa vontade e com alegria. Deram ouro, prata, bronze, linho fino, pedras preciosas, tecidos especiais, madeira de acácia, azeite de oliva, especiarias e muitos outros itens necessários. As pessoas também doaram o seu trabalho, porque muitos objetos específicos precisavam ser produzidos por meio de trabalho artístico e diligente. Além disso, alfaiates tiveram que tecer as vestes dos sacerdotes que ministrariam no tabernáculo, e para o sumo sacerdote, cujas vestes bem elaboradas incluíam um peitoral e um turbante. Precisariam muitos materiais: madeira, ouro, prata, bronze, tecidos dos mais variados e valiosos, peles para a cobertura da tenda, e mão de obra especializada, marceneiros, carpinteiros, ourives, joalheiros, que fizessem os objetos, que fizessem cada um dos objetos. Os materiais você encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 35, dos versos 20 a 29. E a mão de obra no livro de Êxodo também, do 35, do verso 30 a 35, e no 36, verso 1. Qual era a origem dos materiais? Olha, aquele povo estava no deserto, o que eles tinham para ofertar? Deus havia abençoado abundantemente os israelitas por meio dos presentes que os egípcios lhe deram ao saírem do Egito. Veja, quando o povo saiu do Egito, o povo do Egito deu logo muitas coisas a ele, para que eles fossem embora logo, para que eles deixassem o Egito, porque eles estavam apavorados agora, após a morte dos primogênitos. Agora, então, depois de ter saído do Egito, tiveram a oportunidade de apresentar ofertas de gratidão pela direção misericordiosa e poderosa de Deus, e o coração deles foi movido a realizar essa obra para a sua glória. Era a gratidão que fazia com que eles dessem ofertas de gratidão a Deus. Mas e a mão de obra? Eu já disse um dia desses, o que os israelitas sabiam fazer naquele momento que eles estavam no Egito? Eles sabiam fazer tijolos, era isso que eles sabiam fazer. Era uma obra braçal, um trabalho braçal, era isso que eles faziam. Não havia requinte no trabalho escravo. Pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou e capacitou o povo para construir o tabernáculo com exatidão. O Senhor encheu Bezalel e Oholiabe e outras pessoas
com o Espírito de Deus, dando-lhes sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para realizarem todo tipo de trabalho. Era um projeto gigantesco e tinha que ser realizado exatamente de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. O Senhor capacitou homens e mulheres, capacitou em todas as capacidades de artes e ofícios, todo tipo de trabalho, todo tipo de perícia e ciência. O dom do Espírito Santo estava relacionado às diferentes habilidades e competências que precisavam ser utilizadas para a construção do tabernáculo. Ser cheio do Espírito não é um processo mágico e nem sempre significa que receberemos poderes espirituais especiais. Para promover a obra de Deus e cumprir a sua missão, ele capacita os seus servos a cumprir seus objetivos e fazer isso com habilidade. Hoje também, irmãos, o Senhor capacita os seres humanos para o serviço de edificação da igreja, de edificação da agência de Deus na terra, que é a igreja. Quais dons você recebeu quando ficou cheio do Espírito Santo? Lembre-se de que os dons espirituais só se desenvolvem quando cultivamos o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito, irmãos? Que está lá em Gálatas 5, versos 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha, é isso que nós devemos cultivar. Devemos cultivar isso para que o Espírito Santo também nos capacite para a obra necessária, a obra espiritual necessária da igreja, ou então a obra física também necessária da igreja. Veja o que o povo de Israel estava fazendo aqui nesse momento. Tinha um sentido espiritual, que era a morada do Senhor, mas era uma obra física, era uma tenda especial, que não era grande, poucos metros quadrados, um pátio, alguns objetos. Era isso que eles estavam fazendo. Tinha um objetivo espiritual, mas era uma obra física, uma obra concreta. E o Senhor estava capacitando homens e mulheres que há pouco eram escravos para que cumprissem essa obra. Mas veja só, irmãos, Moisés pediu ofertas, especificou as ofertas: madeira, ouro, prata, bronze, especiarias, tecidos. E agora o que aconteceu, irmãos? Veja lá, Êxodo 36, 5 a 7. A gratidão de Deus, a gratidão do povo a Deus, excedeu a necessidade. Veja lá, o povo trouxe muito mais do que o necessário. Eles tiveram que ser proibidos de trazer mais, dada o tamanho da gratidão que eles tinham para com Deus naquele momento histórico que antecederia a construção da morada de Deus junto com eles. Queria perguntar para mim, como é que tem sido a minha liberalidade? Ou para vocês, como tem sido a liberalidade de cada um? Será que vai ser preciso alguém falar assim: não, pare de doar, cuide de você um pouco, pare de doar tanto? Ou nada disso será dito e a nossa liberalidade ainda esteja aquém do que deveria ser demonstrado pela nossa gratidão? Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente tenha prazer, para que a gente tenha entusiasmo em dar as coisas para o Senhor. Dar coisas materiais, dar coisas espirituais, dar as nossas competências, o nosso serviço. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que nós possamos fazê-lo com alegria. Fazer com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Deus abençoe e Deus demonstre esse amor para cada um de nós.